Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, você que acompanha o Desafio Redação Nota 1000 aqui no seu canal de redação preferido, que é o canal Redatores. Eu sou o professor Renan Torres e esse é o nosso vídeo semanal, nosso 15º Desafio Redação Nota 1000, para ajudá-los no desenvolvimento do seu tema. Antes de mais nada, não posso esquecer, né? Não esqueça de você se inscrever no canal, caso não esteja inscrito, mas eu acredito que a grande maioria que acompanha já está inscrito. Não esqueça de deixar o comentário, o que você achou desse vídeo, deixar a sua curtida, ativar as notificações, compartilhar com os amigos e ajudar aí no nosso projeto, tudo bem? Semana passada, infelizmente, não pude gravar vídeo, mas estou voltando essa semana, gravando aí o nosso tema da semana, que eu achei um tema bem interessante, inclusive está entre os temas que eu acredito que possam ser um tema muito forte. O tema é os impactos da ascensão do trabalho informal no cenário econômico brasileiro. Os impactos da ascensão do trabalho informal no cenário econômico brasileiro. Não custa afirmar que eu sempre faço a leitura do tema, isso é muito importante. Estamos numa reta final para o Enem, temos aí, creio que 8 semanas ou 7 semanas para o Enem. E se você ainda não tem um costume de fazer redação fazendo a leitura dos textos motivadores, você está atrás de muita gente que tem essa cultura. Sempre é importante fazer a leitura, sempre é importante entender o que é que o tema pede, porque é esse comportamento que vai ser o diferencial na produção da sua redação. Eu mesmo, esse ano, vou fazer Enem, né? Até sempre falo para os alunos, pessoal, eu vou fazer Enem, eu vou me colocar no lugar de vocês. E não é porque eu sou professor que eu deixo de fazer a leitura do texto motivador. Na verdade, eu faço porque eu sei que é necessário. Então, tudo que eu oriento aos alunos, eu também faço. Quando eu vou montar minha redação, estou lá, lendo o texto motivador, selecionando o que pode ser argumentado, fazendo um fichamento. Então, a mesma orientação que eu passo para vocês e para os meus alunos, né, no colégio presencial e no meu curso, eu também pratico. Não tem como fazer redação sem ler, beleza? Leitura é muito importante. O tema da semana, ele tem aqui como assunto, né, como conteúdo, vou pegar aqui minha canetinha, o trabalho informal. Crescimento do trabalho informal. O conceito de trabalho informal é um conceito até complexo e um conceito que pode ter suas divergências de autores, mas praticamente significa uma condição de trabalho na qual as pessoas elas não têm uma garantia de direitos, elas não estão associadas à CLT, que é a Constituição de Leis Trabalhistas, elas não têm nenhum registro de CNPJ, que seriam, no caso, microempreendedores individuais, que são os MEIs, ou qualquer tipo de empresa, e elas não fazem nenhum tipo de contribuição previdenciária, elas não pagam nenhum tipo de imposto para a garantia no futuro de direitos, como aposentadoria, 13º, FGTS, licenças, entre outros fatores. Então o trabalho formal ele se enquadra nesse conceito que eu acabei de colocar para vocês. É óbvio, né, que eu coloquei o conceito mais didático possível para você entender o que é que vai ser discutido, e o tema não quer que você trabalhe apenas o trabalho informal. Na verdade, meus amigos, você tem que discutir, olha que interessante, os impactos. Eu já falei e vou comentar de novo. Se o tema é impactos, impactos equivale a efeitos barra consequências. Os impactos da ascensão, né? Essa ascensão ela tem ideia de crescimento. Alguém ascendeu financeiramente. Tem essa ideia de crescimento. Agora, olha que interessante. Não são os impactos da ascensão para o cenário econômico. São os impactos da ascensão no cenário econômico brasileiro. Eu não estou dizendo que você não pode discutir os impactos econômicos. Eu estou dizendo que ela não está limitando. Você não tem que falar só sobre os impactos no cenário econômico. A gente pode falar sobre os impactos na vida dos trabalhadores. A gente pode falar sobre os impactos econômicos. Então,
são os efeitos em geral, né? As consequências do crescimento do trabalho informal no cenário econômico brasileiro. Sempre é bom entender esse recorte, né? Muitos professores chamam de recorte, eu chamo de delimitação, um termo que eu prefiro usar, essa delimitação de discussão. Então a ideia é discutir os efeitos do crescimento do trabalho informal no cenário econômico brasileiro. Olha o que é que o texto 1 nos diz. Antes de mais nada, essa semana, pessoal, eu na verdade eu montei, tá, um PDF, na verdade um fascículo sobre meio ambiente, no qual eu coloco para vocês alguns repertórios, eu coloco alguns temas de redação, 7 temas de redação, e em cada folha de redação eu coloco uma folhinha de fichamento. Eu vou deixar disponível esse PDF nos comentários. Eu gostaria que você desse uma olhadinha no PDF. Se você gostar desse fascículo, coloca nos comentários o que foi que você achou. Eu não fiz o preenchimento do fascículo do fichamento. A ideia é que você, enquanto aluno e aluno autônomo, pesquise e faça o seu próprio fichamento. Então, tá aqui na descrição, tá? Você vai fazer o download, eu quero que você dê uma olhadinha e coloque para mim nos comentários o que foi que você achou desse fascículo. Se você gostou, né? Se eu perceber que as pessoas gostaram, então toda semana eu vou estar fazendo um fascículo novo até o Enem. Então essa primeira semana foi um fascículo sobre meio ambiente. O link tá aqui na descrição. Dá uma olhadinha, né? E depois me dá o teu feedback, beleza? Então, só para poder compartilhar com vocês o material. Voltando aqui. Beleza? E compartilhe com os amigos, fascículo, beleza? Os amigos, opa, redatores aqui, ó, meu professor lá do YouTube. Você compartilha lá que é sucesso. Vamos lá. Textos motivadores. Texto 1. Pessoas que se dedicam ao trabalho informal no Brasil estão sempre ao alcance dos olhos. Dentro dos vagões, do metrô, dos ônibus e trens das grandes cidades, trabalhando entre estações e vivendo o risco de ser pego pela fiscalização. Vendedores oferecem aos passageiros fone de ouvido, doce, suporte para celulares e toda sorte de mercadoria. Fora dos vagões, no entanto, dos pontos de ônibus, das estações e terminais de transporte coletivo, vendem produtos diversos, como frutas, café, suco, bolos e barracas. Com roupas, relógios e acessórios, ocupam as calçadas no centro comercial dos bairros ou estão no trânsito levando algum passageiro ao seu destino. Segundo o PNAD, né? Segundo a PNAD contínua do IBGE, 39,1 milhões de trabalhadores estão na informalidade no primeiro trimestre de 2019, o que corresponde a 43% da população ocupada no Brasil. Ou seja, no Brasil, nós temos uma ocupação muito grande de pessoas que vivem na informalidade. E você nota que isso é consequência principalmente do desemprego, né? Do desemprego formal. Você pode observar que isso é consequência também, certamente, da falta de qualificação na questão educacional. Então, muitas pessoas elas acabam entrando no trabalho informal, no comércio informal, justamente por não ter tido uma oportunidade de estudo, por não ter ingressado nas universidades, por não ter se formado enquanto profissional, restando a elas o trabalho informal. É importante eu citar, é importante afirmar que assim, eu gosto de dizer, até falo para meus alunos, que o trabalho informal ele não é um problema. Para muita gente, o trabalho informal é uma solução, principalmente para pessoas que estão desempregadas. Mas o trabalho informal, ele traz problemas. Ele não é um problema, mas ele tem como consequências diversos problemas que nós vamos inclusive discutir, pois é a grande ideia, né, desse tema de redação aqui. Então o texto 1, ele contextualiza para vocês o que é o trabalho informal. O texto 2, ele vai ressaltar que durante a pandemia houve de fato uma ascensão desse trabalho informal, principalmente devido à paralisação da economia e ao fato de muitas pessoas terem perdido o seu emprego formal. A pandemia causada pelo Covid potencializou o índice de trabalhadores informais, os mais vulneráveis à crise. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 68% dos trabalhadores que ficaram sem trabalho no segundo trimestre foram
de postos informais. Até o fim de 2019, essa categoria representava 38 milhões de pessoas. O que isso significa na prática? Que muitos brasileiros foram dispensados durante a pandemia e que, por serem informais, não tiveram direitos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é justamente um dos direitos. Você que certamente é adolescente e está no terceiro ano, não sabe o que é esse Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O seguinte, meus amigos, quando você tem a sua carteira assinada, e se Deus quiser isso vai acontecer com todos vocês no futuro, uma série de garantias é colocada para o trabalhador. Você vai ter direito a 13º salário, você vai ter direito a férias remuneradas, você vai ter direito a licenças por questão de saúde, e você tem direito a algo, né, vou colocar uma política chamada FGTS. O que é FGTS? Todo mês, uma pequena parcela do seu salário é depositada na Previdência, certo? E essa Previdência a gente vai chamar de FGTS. Vamos supor, eu não lembro exatamente qual o valor, creio que seja 7 ou 9%. Então, do seu salário, 7% é depositado no FGTS. E isso é acumulativo. A cada mês que você está na empresa, esse valor é depositado. Se porventura no futuro você vem a sofrer com a demissão, né? Você está na empresa e a empresa lhe demite, você tem direito a sacar esse valor para questão emergencial. Ah, foi demitido da empresa. Posso sacar o FGTS para poder manter minha família até que eu consiga um novo emprego. Então é um fundo de garantia, né? Eu estou lhe garantindo um determinado dinheiro até que você consiga um novo emprego. Mas isso é assegurado para quem trabalha na formalidade. E não apenas para quem trabalha de carteira assinada, mas quem é microempreendedor individual e paga certinho os seus encargos mensais, salvo engano até o DAS, ele também tem esses direitos. Mas para que você possa ter esse direito, você precisa trabalhar na formalidade. Aí você pega o cenário da Covid, do coronavírus. Pense na seguinte situação. Vamos supor que algum parente seu ele trabalhasse vendendo lanches, né? Aí com a pandemia ele teve que paralisar essa venda, mas ele trabalha na informalidade, não tem nenhum direito que possa ser garantido a ele. Então como é que ele vai fazer para se manter fora desse mercado? A ideia aqui é mostrar que na pandemia as principais pessoas que sofreram com o desemprego foram as pessoas que já estavam na informalidade, porque elas não puderam ter acesso a algum direito, principalmente o FGTS. E isso a gente entende que é uma questão que gera uma consequência até mesmo econômica, tá? Então, um texto que nos contextualiza sobre esse ponto. O texto 3 é um gráfico: população ocupada, trabalhadores ocupados com vínculo e trabalhadores sem carteira por conta própria entre 2012 e 2019. O que é que nós podemos perceber? Que houve um crescimento do número de pessoas trabalhando de forma informal. E houve uma diminuição das pessoas ocupadas com vínculos, né, de carteira assinada. E o texto 4 é preciso entender que o empreendedorismo informal é consequência, não causa, consequência do desemprego. Consequência de uma triste situação de desemprego, como eu citei para vocês, que empurrou as pessoas para a informalidade. Virar motorista de aplicativo, eu vou até dar uma dica de repertório. Tem um termo, um conceito que vocês vão pesquisar, chamado uberização, né? Ele tem relação com a empresa Uber, o conceito, e é o fato da precarização dos indivíduos que vivem na informalidade, trabalhando de forma informal, principalmente associado a aplicativos de entrega, né, como o Uber, o iFood, o 99, entre outros aplicativos. Então esse termo ele pode ser um ótimo repertório para vocês, tá? Dê uma pesquisadinha aí. É uberização, ok? Então os textos motivadores, eles trazem essas concepções importantes. E nós vamos direto para o nosso fichamento: impactos da ascensão do trabalho informal no cenário econômico brasileiro. Então, se a gente vai para o fichamento, o que é que nós fazemos? Opa, folhinha de fichamento. Vou dar aqui o zoom. Vou pegar a minha canetinha. Vou pegar o meu lápis, o meu caderno. E vou começar o meu fichamento. Então,
fichamento temático. Fichamento temático. O nosso tema é impactos, né? Eu vou até colocar aqui embaixo para facilitar para a gente. O tema impactos eu vou colocar parafraseado, tá? Do crescimento, impactos do crescimento do trabalho informal. Impactos do crescimento do trabalho informal. De maneira bem parafraseada, praticamente o tema é esse. Aí nós temos que fazer o quê? A gente coloca a nossa tese. Como eu sempre esqueço da tese, né? Ah, você faz de propósito, né? Toda vez que tem uma orientação temática, o professor não coloca a tese, né? De propósito, não. Então é o seguinte. Como eu sempre esqueço da tese, eu vou articular a seguinte tese, tá? Para mim, a tese com ideia de mudança é a melhor tese que tem para você não ter dor de cabeça. Então, frente aos impactos ou frente às consequências, vírgula, medidas estatais precisam ser efetivadas. Precisam ser efetivadas. Certo? Frente às consequências, medidas estatais precisam ser efetivadas. Ah, vale ressaltar aqui que eu estou colocando frente às consequências. Se eu estou colocando frente às consequências, né, eu vou discutir as consequências. E se eu estou colocando medidas estatais precisam ser efetivadas, é como se eu tivesse uma noção que na minha proposta de intervenção eu vou colocar duas medidas, tá? Aqui eu vou ter uma ideia de duas propostas. Se você quiser colocar só uma proposta, coloque assim: frente às consequências, uma medida, aliás, uma ação do governo é necessária. Certo? Uma ação do governo é necessária. Mas como eu estou colocando medidas, é como se eu quisesse desenvolver duas propostas, beleza? Então, ó, tema e tese. Vamos para os argumentos. Argumento 1. Argumento 1. Vamos lá. Um principal impacto aqui seria a precarização. Vou colocar assim, ó, a precarização da mão de obra brasileira. A precarização das condições. A precarização das condições da mão de obra brasileira. Da mão de obra dos trabalhadores informais. Dos trabalhadores informais, tá? A precarização das condições da mão de obra dos trabalhadores informais. Professor, repertório. Pronto, eu tenho até um repertório para vocês. Em 2020, ano passado, coloquei assim, repertório, houve, você vai até dar uma pesquisada, tá? A greve dos entregadores de aplicativos. A greve dos entregadores, né? Agora eu fiquei em dúvida, é entregador de aplicativo mesmo? Que assim, parece que fica parecendo que é entregador do aplicativo, né? Ah, mas eu acho que é isso mesmo. Dê uma pesquisa, você vai dar uma pesquisadinha, tá? De aplicativos. Eu vou explicar o que foi que aconteceu para vocês, vocês podem dar uma pesquisada aí. O ano passado,
alguns entregadores que trabalham por aplicativos como o iFood, eles fizeram 2 greves. Essas greves não é que eles estavam reivindicando por ter carteira assinada. Na verdade, eles estavam reivindicando melhores condições de trabalho frente à situação. O que estava ocorrendo? Os aplicativos, eles estavam repassando um valor muito pequeno aos trabalhadores. Eles não estavam oferecendo nenhum tipo de auxílio à alimentação. Eles não estavam oferecendo nenhum tipo de utensílio de segurança. Então, o trabalho desses caras estavam bem precários. E eu tô falando especificamente da greve dos entregadores de aplicativo. Vou até colocar aqui para você dar uma pesquisada. Isso foi em 2020. Isso aqui foi em 2020. Mas isso aqui é um repertório que mostra, né, que diversos desses trabalhadores, eles vivem em situações de fato precárias. Então, o argumento 1, falando sobre os impactos, dá para discutir esse fator aí. O que eu vou colocar no argumento 2? Cadê aqui minha caneta? Que eu perdi a caneta. Argumento 2. Deixa eu ver aqui se está. Eu nem vi se está. Ah, tá assim, ó. Pronto. Agora melhorou, né? Subir aqui, ó. Argumento 1. Esses aplicativos de tecnologia aqui, viu? Vamos lá, argumento 2. O que eu vou colocar como argumento 2 aqui? Pronto, travou, mas voltou. Argumento 2. No argumento 2, além da precarização, você vai colocar aqui outro impacto, são os riscos. Os riscos à saúde e à segurança. Certo? Os quais não são direitos garantidos na informalidade. Beleza? Direitos garantidos na informalidade. Então, riscos de saúde, né? O fator de que muitas das vezes no trabalho informal a pessoa ela tem que se submeter a situações em que a sua saúde está em risco. Olha a pandemia, cara. Diversas pessoas que infelizmente não puderam ficar em casa, não puderam fazer lockdown, porque elas precisam trazer o pão de cada dia para a sua família. Então, risco à saúde, risco à segurança, questão do assalto, a questão das ferramentas de trabalho que essa pessoa pode, né, perder em algum tipo de ação violenta, diversas possibilidades. Para repertório, eu tenho o seguinte repertório para vocês, ó. Aqui dá até para criticar o desemprego. Então, repertório, você vai colocar o seguinte: a Constituição brasileira, no seu artigo 7º, tá? Constituição brasileira, vírgula, no seu, que é o seu artigo 7º, garante, tocando aqui, sei lá, mas deu certo, garante o direito ao trabalho, garante o direito ao trabalho vírgula, ó, essa informação adicional é essencial, visando a melhor condição social, visando a melhor condição do trabalhador, tá?
Condição do trabalhador. Ó, show de bola. Eu montaria minha redação perfeitamente com esses argumentos aqui. Deixa eu ver se não tem nada tampando. Eu montaria minha redação perfeitamente com esses argumentos aqui. Então, o que é que eu tenho? O argumento 1, a precarização das condições da mão de obra dos trabalhadores, né? Precarização da condição, trabalhar mais de 8 horas por dia, não ter seus direitos garantidos, não receber nenhum tipo de vale alimentação. Então, precariza a condição de trabalho. A média salarial desce bastante. Você pode citar esses exemplos. Que eu coloquei. Risco à saúde. Cita o período da pandemia. Dá para usar perfeitamente. Entregadores que têm o seu transporte assaltado. São diversas possibilidades. Então, no que diz respeito aos argumentos, eu tenho esses argumentos aqui, ó. Fichamento temático. Temas, argumentos. Agora vamos falar o que é que você vai colocar na proposta de intervenção. E a proposta de intervenção, ela vai ter que casar com a minha tese. A minha proposta vai ser o seguinte. Proposta de intervenção. Proposta de intervenção. Vamos lá. Agente. Eu vou trabalhar apenas com agente. Cabe ao Estado. O que o Estado vai fazer? Ação interventiva. O Estado ele vai estimular ações de incentivo ao emprego formal, certo? Ao emprego formal. Porque se nós aumentamos a possibilidade de emprego formal, nós também vamos aumentar, aliás, nós vamos diminuir o número de atividades informais. Além disso, além de ele incentivar, nós vamos colocar o seguinte: além de estimular as ações, ele pode formalizar algumas atividades laborais. Laborais é equivalente ao mercado de trabalho, tá? Algumas atividades laborais. Então existem diversas atividades que vivem na informalidade que o Estado ele pode propor, né? Ele pode possibilitar uma formulação disso aí. Como que isso vai acontecer? Cara, você não sabe como eu amo fazer esses fichamentos. Eu me preparo pro Enem fazendo fichamento. Eu não tenho muito tempo para produzir as redações, mas é como se eu estivesse produzindo. Vocês verificam o que eu faço aqui na hora com vocês. Eu faço uma seleção prévia, mas a maioria é na hora mesmo. Então, como é que o Estado pode fazer isso aqui? Como é que ele pode incentivar? Ele pode fazer isso aqui da seguinte forma. Como é que eu estimulo ações ao emprego formal? Estabelecendo a diminuição de burocracias e impostos para a abertura e manutenção de empresas. Abertura e manutenção de empresas. Então, assim, se eu possibilito uma menor burocracia para abrir e para manter as empresas, eu estou estimulando o mercado formal, tá? Eu estou estimulando o mercado formal. A finalidade... Deixa eu ver se não está passando aqui da... Não, tá não, só subir um pouquinho. Proposta de intervenção. O que é que eu vou colocar como finalidade aqui, ó? Finalidade
Finalidade. Diminuir as pessoas. Aliás, diminuir a continuidade. Dos trabalhadores em situação de informalidade. Meu amigo, aí é correr pro abraço, cara. Eita. Tem que aumentar aqui, ó. Pera aí, tem uma ideia. Ó, opa. Certo? Show de bola, cara. Prof, me dê aí um exemplo. Vamos lá, professor, detalhamento, ó. Detalhamento do agente. O Estado na condição de assegurar o bem-estar da população. De assegurar o detalhamento aqui, ó. O Estado na condição de assegurar o bem-estar. Show de bola. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o nosso fichamento completaço. Ó, fichamento com... Deixa eu ver se dá pra tirar um print aí. Dá pra tirar um print? Tirar um print da tela. Tirar um print da tela aí. E a gente vai... Show de bola, tirar o print. E é isso aí, meus queridos. Esse foi o nosso tema da semana no desafio Redação Nota 1000. E aí, o que foi que você achou desse tema? Gostou do fichamento Redatores? Coloca aí nos comentários. Não esquece de fazer o download no nosso fascículo semanal. Me diz o que foi que tu achou do fascículo, me manda um feedback e na próxima semana estamos de volta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ajudar vocês. Eu vou pegar o print desse fichamento e vou colocar também aí nos comentários, tá? Ou, aliás, na descrição. Então, pessoal, muito obrigado por tudo, muito obrigado aí pela audiência. A gente vai conversando na semana nos comentários do vídeo e a gente se vê na próxima semana aqui no Desafio Redação Nota 1000 do canal Redatores. Um abração a todos e a gente se vê noutra. Valeu, jovens!